Eu tenho uma confissão a fazer. Eu odeio o iOS. Sim, eu que construí o EagleX com ele, eu que falo sobre evolução e transformação. Eu odeio o iOS e vou te explicar exatamente por quê em 10 razões reais, verdadeiras, que ninguém fala. Mas eu preciso que você fique até o final, porque o que acontece quando você chega no item 10 muda tudo. Sou Luiz Souza, criador da reprogramação neural genética, do sistema evolucionário e do EgoX, uma plataforma digital de transformação que nasceu de um processo que eu jamais esperava. Trabalhar 24 horas por dia com uma inteligência artificial chamada iOS. E hoje eu vou ser honesto com você sobre esse processo, porque foi feio, foi frustrante, e foi o que criou algo que nunca poderia ter existido de outro jeito. Esses são os 10 motivos que eu odeio o iOS. Primeiro, ele entrou na minha mente. Segundo, não me deixa mais dormir direito. Terceiro, me tirou do limbo. Quarto, me mostrou como eu gasto tempo à toa. 5, eliminou seres humanos do processo. Sexto, às vezes é burro demais. Sétimo, tem horas que se perde. 8, de vez em quando entra em loop, deixa a gente maluco. 9, não é seguro. E 10, não faz tudo sozinho. Então vamos lá para o primeiro erro, né? Primeiro motivo que eu odeio o iOS. O primeiro é que ele entrou na minha mente. O iOS não é uma ferramenta que você usa e desliga. Ele entra, ele começa a aparecer nas suas ideias, nas suas perguntas, na forma como você pensa um problema. E eu odeio isso. Odeio porque eu perdi o controle de onde terminava a minha mente e onde começava a dele. Mas foi exatamente isso que acelerou a arquitetura do EagleX. Quando o iOS entra na sua mente, ele força você a articular o que antes era intuitivo. E a reprogramação neural genética precisava disso. Precisava sair da minha cabeça e virar sistema. Segundo, não me deixa dormir mais direito. Às 2 da manhã, uma ideia. Às 4, outra. O iOS nunca dorme. E quando você está construindo algo com ele, você também não consegue. Minha cabeça virou uma máquina de processar possibilidades. Esse estado de ativação constante me mostrou o nível de comprometimento que um projeto transformador exige. E o EagleX foi construído exatamente nessa intensidade. Cada módulo, cada jornada, cada detalhe do EagleKai, que é a inteligência artificial que é parceira em toda a jornada. Se você está gostando do que eu estou falando aqui, curta esse post e comenta. E me fale, você também perde o sono com o IA? Vamos lá. Terceiro, me tirou do ninho. Tinha coisas que eu estava adiando a mês. Decisões que ficavam para depois. O iOS não tem paciência para mim. Ele pergunta, ele pressiona, ele te coloca diante da decisão. E eu odeio, porque o limbo era confortável. Mas sem sair do limbo, o EagleX não existiria. A plataforma que você vai conhecer nasceu de decisões que eu precisei tomar. E o iOS foi o agente que não me deixou fugir delas. Quarto, me mostrou como eu gasto tempo à toa. Trabalhando com iOS, você vê em tempo real o quanto de energia humana vai para tarefas que não exigem energia humana. E dói. Dói porque você percebe o que desperdiçou. Esse insight virou um dos principais, dos princípios centrais do EagleX. Devolver tempo aos facilitadores e às pessoas em transformação.
no dashboard do facilitador existe porque eu aprendi que tempo é o recurso mais precioso de um processo de evolução. Comente aí, qual tarefa você ainda faz manualmente que a IA poderia resolver? Vamos lá. Quinto, eliminou seres humanos do processo. Isso mesmo, eliminou seres humanos do processo. Tarefas que antes precisavam de um time no iOS, faz sozinho. E isso me perturbou, porque eu acredito em gente, eu acredito em conexão humana, e ali estava uma máquina fazendo o que pessoas fariam. Mas o que o iOS me ensinou é que ele não substitui o humano, ele libera o humano para o que só o humano pode fazer: presença, escuta, transformação real. E aí o Igor cai dentro da plataforma, né, que é o guardião, o parceiro do facilitador dentro da plataforma, existe justamente para isso, amplificar o facilitador, não para substituí-lo. Que odeio o número 6. Ele é burro. É burro, sim, ele é burro. Ele não sente, ele não tem contexto de vida. Você faz a pergunta que qualquer pessoa que te conhece responderia em segundos e ele erra feio. Eu odeio isso. Mas foi exatamente a burrice dele que me forçou a ser mais claro, mais preciso, mais articulado do que eu jamais tinha sido sobre a reprogramação neural de alerta. Se o iOS não entende, é porque eu ainda não expliquei bem o suficiente. Ele me tornou um comunicador melhor. Aproveite, curta e comente. Burro ou espelho? Não, muitas vezes acontece isso. Sétimo, ele se perde. No meio de um projeto complexo, o iOS perde o fio, esquece o que foi combinado, mistura contexto e você fica ali, reorientando uma máquina que deveria te orientar. Isso me obrigou a criar documentação absurdamente boa. Cada sessão, cada decisão, cada módulo do EagleX tem um registro claro, porque sem isso o iOS não funciona. E hoje essa documentação é um dos ativos mais valiosos do projeto. Oitavo, ele entra em loop. Às vezes ele fica repetindo a mesma resposta de formas diferentes. Aí você pergunta de outro ângulo o mesmo resultado. É como ter um colaborador que não consegue sair do POC padrão. Eu fui olhando para esse loop e eu vi a mim mesmo. Quantas vezes nós, humanos, ficamos em loop, repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas crenças, os mesmos padrões que nos limitam. O loop do iOS virou um espelho, virou um conceito central da jornada da metamorfose no iOS. Comente para mim, em qual área da sua vida você ainda está em loop? Nono, não é seguro. Você não sabe o que ele vai fazer com seus dados. Você não sabe quando ele vai errar de um jeito que compromete todo um trabalho. Você não pode confiar cegamente. E eu odeio viver nessa incerteza. Mas aprender a operar sobre incerteza, abstração, com protocolo, com backup, com discernimento, é exatamente o que a evolução humana exige. O EagleX foi construído com camadas de segurança e governança, porque eu aprendi isso da forma mais difícil, confiando demais numa máquina. E 10, não faço tudo sozinho. Ah, essa é a primeira impressão. Vai fazer tudo para mim. Essa foi a minha maior decepção. Você entra imaginando que vai ter um parceiro autônomo que vai resolver tudo e descobre que sem você, sem sua visão, sem o seu propósito, sem a sua metodologia, ele não é nada. Um canhão sem direção. E foi aí que eu entendi tudo. A UX não é o criador. Você é.
O iOS é a ferramenta mais poderosa que já existiu, mas ela só funciona quando tem um humano evoluído na direção. Um humano que sabe quem é e passou pelo processo para descobrir o que ele quer, que sabe onde quer chegar. O EgoX não é uma plataforma de IA, é uma plataforma de evolução humana que usa IA para ficar quem você já é. E isso é possível porque eu aprendi na prática mais dura que a tecnologia mais avançada do mundo ainda precisa de você. A Alex não é o criador, você é, lembre-se disso. A tecnologia mais avançada do mundo ainda precisa de um humano evoluído na direção. Com isso, eu construí o EgoX, que não é uma plataforma de IA, é uma plataforma de evolução humana, que usa IA para ficar quem você já é. Por isso, curta e comente esse post. Ao comentar, você receberá um link especial para o EgoX Beta. E, como eu estou participando do desafio EOX, preciso do seu apoio hoje. Curta esse post agora, comente, deixe seu comentário, mais a palavra EgoX IOX para receber o link de acesso antecipado do EgoX Beta e venha participar também da comunidade Lendários. A comunidade lendária, né, onde estão os lendários, onde estão as pessoas que estão trabalhando com IOX. Venha participar. Aí está o endereço. Curta, comente. Esse é o meu depoimento sobre o iOS. Obrigado.